E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1109, concurso que ainda não sabemos se está acumulado ou não, porque o concurso 1108 tem toda a tendência aí de que vai acumular, hein? Se você gosta do conteúdo do canal e quiser dar aquele apoio, tá o nosso Pix aí na tela, é o nosso e-mail pix@lotecalogia.com.br. E também deixa o convite aí para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim todas as vezes que sair vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, Flamengo e São Paulo. Um ótimo clássico aí, Rio-São Paulo. E o que eu trago de informação para essa primeira partida é os últimos resultados dos dois times. O Flamengo, venceu fora de casa aí o Atlético Goianiense por 2-1 aí na última rodada. Ganhou em casa do Palestino por 2-0 e também venceu o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Já o São Paulo perdeu em casa por Fortaleza por 2-1. Ganhou na Libertadores aí com muito sufoco do Cobresal por 2-0 e perdeu aí pro Tadieres por 2-1 fora de casa. O que eu trago aqui em desempenho é a classificação do campeonato. O Flamengo, devido a saldo de gols, ele é o sexto colocado, tem 3 pontos em um jogo, uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. Já o São Paulo, nenhum ponto, porque acabou perdendo sua primeira partida, nenhum empate e uma derrota. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 6 vitórias para o Flamengo, 3 empates e 6 vitórias para o São Paulo. O último jogo foi em dezembro de 2023 pelo Brasileirão Série A, vitória do São Paulo em casa por 1-0, pela Copa do Brasil 1-1 na casa do São Paulo também, foi no mês 9 de 2023 e também no mês 9 de 2023, vitória do São Paulo no Maracanã por 1-0 também pela Copa do Brasil. Como de praxe aí no meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos, foi bem difícil escolher aonde jogar esses duplos e nessa primeira partida aqui eu tô indo seco na vitória do Flamengo, o que as duas equipes estão demonstrando aí nos últimos vídeos, tendência de vitória aí tá bem mais forte para o Flamengo. Vai estar jogando em casa. É um time que se reforçou muito bem, depois dos últimos encontros aí pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Pelo atual momento do São Paulo, Flamengo, branco favorito aí. Jogo 2, Belgrano e Racing. A Loteca inovando aí, colocando os jogos do Campeonato Argentino. O que eu trago de informação aqui: o Belgrano empatou em 1-1, sua última partida com Delfim, ganhou do União Santa Fé por 2-1 e empatou 0-0 com o Internacional. O primeiro e o último jogo aí pela Copa Sul-Americana. Já o Racing, pela Copa Sul-Americana, venceu o Bragantino em casa por 3-0, pela Argentina ganhou do Lanús por 2-0 e também pela Copa Sul-Americana fora de casa venceu por 2-0 o Luqueno. Então, boa campanha aí do Racing em seus últimos jogos. O que eu trago aqui em desempenho é a classificação do campeonato. O Belgrano, ele é o 21º aí no geral. Eu tô falando no geral porque lá é separado em 2 grupos, tá? Grupo A e Grupo B. Mas juntando tudo, o Belgrano ele tá na 21ª posição. Então não é uma posição tão boa aí. São 13 partidas, 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o Racing, ele é o 12º em 13 jogos, tem 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já os confrontos entre eles tá assim: 4 vitórias para o Belgrano, 4 empates e 5 vitórias para o Racing. O último jogo foi em novembro de 2023, vitória do Racing por 4-1. Depois só lá em janeiro de 2023, 0-0 entre eles. E depois um jogo que foi em 2019, 1-0 para o Racing. Campeonato argentino, um jogo complicado aqui. Belgrano, se a gente olhar, não tá numa posição muito boa aí no campeonato. Como eu disse, são 2 grupos lá, A e B. Mas juntando tudo, o Belgrano só tá à frente de 3 times da Argentina. Já o Racing tá aí na metade da tabela, porém tá indo muito bem na Copa Sul-Americana. E como o jogo é na casa do Belgrano, eu tô indo com o meu primeiro duplo aqui, tô indo de Belgrano e Racing. Jogo 3, Boca Juniors e Godoy Cruz. Outro jogo bem difícil. Acredito que para os brasileiros, todo mundo conhece mais o Boca Juniors, mas como eu disse no vídeo anterior, o Boca Juniors não tá numa situação muito boa, nesses últimos anos, tanto que não conseguiu nem se classificar para a Libertadores da América. O último jogo do Boca Juniors foi uma derrota para o Estudiantes, perdeu por 1-0. Antes disso, pela Copa Sul-Americana, venceu o Trinidense por 1-0 e voltando para a Argentina, ganhou do Newell's Old Boys por 3-1 fora de casa. Já o Godoy Cruz venceu o Sarmiento por 1-0, venceu fora de casa também o Platense e teve um empate contra o San Martín.
Aqui em desempenho que eu trago é a classificação do campeonato. Como eu disse, né, são 2 grupos, mas eu juntei tudo para ficar mais fácil de a gente ver os números, tá? O Boca Juniors, ele é o 9º colocado em 13 partidas, tem 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Godoy Cruz, ele é o 1º do campeonato, tem 29 pontos, 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Apesar dessa diferença na classificação, na questão de pontos, até que não é uma diferença tão grande, né? Os últimos confrontos entre eles tá assim: 11 vitórias para o Boca Juniors, 2 empates e 2 vitórias para o Godoy Cruz. Ampla vantagem aí para o Boca Juniors. O último jogo foi em novembro de 2023, vitória do Boca Juniors fora de casa por 2-1. Em junho de 2023, vitória do Godoy Cruz por 4-0. E depois, só lá em 2022, vitória do Boca Juniors fora de casa por 1-0. Outro jogo aí que considero complicado, porque o Godoy Cruz hoje é um time melhor que o Boca Juniors, porém, né, La Bombonera, Boca Juniors é muito forte lá dentro, tem a tradição da camisa, vai ser um clássico aí argentino, e olhando os números aqui que estão mais a favor do Boca Juniors, não tem como, eu tô indo de duplo nessa partida também. Eu tô indo de Boca Juniors e empate. Porém, se você tem o costume de jogar triplos, essa seria uma partida que eu colocaria um triplo, viu? Jogo 4, Lanús e Estudiantes. Os últimos jogos aqui do Lanús, pela Copa Sul-Americana, 2-1 em cima do Garcilaso, perdeu pro Racing, né? Por 2-0, fora de casa, e o empate aí pela Copa Sul-Americana contra o Cuiabá em 1-1. Já o Estudiantes venceu o Boca Juniors em casa por 1-0, venceu o The Strongest aí pela Libertadores por 2-1 em casa, e voltando para a Argentina, 5-0 no Central Córdoba. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação. O Lanús, ele é o 7º do campeonato, em 13 jogos tem 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Estudiantes, ele é o 5º colocado, a diferença é apenas de 1 ponto, né? Em 13 jogos ele tem 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Pelo menos nessa parte aqui, muito equilíbrio entre eles, né? Nos últimos jogos entre eles tá desse jeito: 4 vitórias para o Lanús, 7 empates e 3 vitórias para o Estudiantes. O último jogo foi em novembro, foi um empate em 1-1 na casa do Estudiantes. Antes, em fevereiro de 2023, vitória do Lanús por 2-0 na casa do Estudiantes. Depois, só lá em 2022, 3-1 para o Estudiantes em casa. Outro jogo aí bem difícil. A diferença nos pontos ali é muito pouca. Olhando o histórico de vitórias e empates aqui, né? O empate tá bem maior, né? Para as duas equipes. Mas aqui o Lanús vai estar jogando em casa. E olhando os últimos jogos aí das duas equipes, eu tô indo de Lanús seco, acreditando aí na força da torcida em casa. Jogo 5, Bahia e Fluminense. O Bahia aí nos seus últimos jogos, né? Primeira rodada do Brasileirão, perdeu pro Internacional fora de casa por 2-1. Pela Copa do Nordeste venceu o Náutico por 3-0. Pelo Campeonato Baiano, 1-1 contra o Vitória. Já o Fluminense no seu último jogo contra o Bragantino empatou em 2-2. Pela Libertadores, venceu o Colo-Colo em casa por 2-1 e empatou fora de casa contra o Aliança Lima em 1-1. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação do campeonato até o momento. O Fluminense é o 8º colocado, tem 1 ponto em um jogo, né, por causa do empate aí. Já o Bahia, ele é o 18º, né, porque tá vindo de uma derrota. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 4 vitórias para o Bahia, 4 empates e 7 vitórias para o Fluminense. O último jogo foi em outubro de 2023, vitória do Bahia em casa por 1-0. Antes disso, em junho de 2023, vitória do Fluminense por 2-1 em casa. E antes disso, o último encontro entre eles foi em 2021, vitória do Bahia por 2-0. Bahia, apesar de perder por Internacional, não foi um jogo tão tranquilo assim, até que jogou bem fora de casa. Agora vai estar jogando na frente da sua torcida. Fluminense é um time que parte muito para cima, independente de onde esteja jogando, sempre quer estar com a posse de bola. Porém, esse ano ainda o Fluminense está tentando se encontrar, né, no dinizismo, e eu tô acreditando que essa partida ela vai ser empate. O Bahia tem bons resultados aí em casa, né? Mas o Fluminense também, como a gente sabe, é um time que nunca desiste, né? Jogo 6, Bayern de Munique e Arsenal. Jogo de volta aí da Liga dos Campeões.
Último jogo do Bayern de Munique. O Bayern de Munique venceu o Colônia em casa por 2-0, empatou com o Arsenal pela Liga dos Campeões em 2-2 e perdeu fora de casa por 3-2 para o Heidenheim. Quem entendeu, entendeu o nome do time, não vou repetir mais. Já o Arsenal perdeu em casa, surpreendendo todo mundo aí pro Aston Villa de 2-0, Liga dos Campeões 2-2 com o Bayern, e venceu o Brighton aí fora de casa por 3-0. O que eu trago aqui em desempenho são algumas informações da Liga dos Campeões. Nos últimos 9 encontros, o Arsenal marcou primeiro em 7 partidas, e nesse confronto aqui, dos últimos 4 jogos entre eles, o Arsenal marcou primeiro também, em 3 partidas. Então, o Arsenal vai precisar muito aí dessas estatísticas aí, porque vai estar jogando na Alemanha, né? Os últimos confrontos entre eles tá assim: Bayern de Munique 5 vitórias, 2 empates e 4 vitórias para o Arsenal. Último jogo aí, como nós vimos, 2-2 entre eles, 2024. Depois eles se encontraram somente lá em 2019, 2-1 para o Arsenal em casa, e depois em 2017, 1-1 entre eles. Esse jogo aqui é um dos mais equilibrados aí da rodada. O Bayern de Munique agora tem todas as suas atenções voltadas para a Liga dos Campeões, porque o Leverkusen lá já foi campeão e continua o tabu aí do Harry Kane não ganhar um título como profissional. A Arsenal teve essa derrota aí contra o Aston Villa em casa, uma excelente rodada aí para o Manchester City nesse final de semana. E para essa partida aqui, olhando os números e olhando os fatos, né, dos últimos encontros, não tem como. Vou usar mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Bayern de Munique e empate entre eles. Jogo 7, Manchester City e Real Madrid. Outro jogaço aí, né? Manchester City venceu o Luton Town por 5-1 pela Liga dos Campeões, né? Empate com o Real Madrid 3-3, e pelo Campeonato Inglês fora de casa, vitória em cima do Crystal Palace por 4-2. Já o Real Madrid venceu o Mallorca fora de casa por 1-0, empate na Liga dos Campeões aí contra o City, 3-3, pelo Campeonato Espanhol, 2-0 em cima do Bilbao em casa. O que eu trago aqui de informação da Liga dos Campeões: Manchester City, nos últimos 4 jogos, uma média de mais de 2 gols e meio. E agora vai estar jogando em casa contra o Real Madrid, vai precisar muito dessa estatística também. Nesse confronto, nos últimos 8 jogos, 7 entre eles teve mais de 2 gols e meio. Se essa próxima partida for igual à última, para tudo que tá fazendo e assiste esse jogo, viu? Porque vai ser jogão, hein? Os últimos confrontos entre eles tá assim: 5 vitórias para o Manchester City, 4 empates e 4 vitórias para o Real Madrid. Último jogo, como nós vimos, 3-3 entre eles. Antes disso, no ano passado, em 2023, 4-0 para o Manchester City em casa, e uma partida antes, 1-1 na casa do Real Madrid. Outro jogão, mais um jogo muito equilibrado aí da grade. Parabéns aí de mais uma vez pro estagiário da Loteca, porque escolhe muito bem essas partidas. Aqui tô indo com mais um duplo, tô usando meu quarto duplo. Aqui eu tô indo de Manchester City e Real Madrid. Apesar do último jogo entre eles aí ter terminado empatado, para esse segundo jogo eu tô acreditando na vitória de um ou de outro time. Se você tiver condições, sinceramente eu colocaria um triplo nessa partida e só curtir o jogo. Jogo 8, Bragantino e Vasco da Gama. O último jogo do Bragantino foi um 2-2 contra o Fluminense. Pela Copa Sul-Americana perdeu de 3-0 para o Racing, e pela Copa Sul-Americana também em casa ganhou do Coquimbo por 1-0. Já o Vasco da Gama venceu o Grêmio em casa por 2-1, perdeu para o Nova Iguaçu por 1-0 e 1-1 contra o Nova Iguaçu também pelo Campeonato Carioca. Aqui o que eu trago de desempenho é a classificação do campeonato. O Vasco é o quinto pelo saldo de gol, né? Tem 3 pontos e uma vitória aí no seu primeiro jogo. Já o Bragantino tem 1 ponto, está em 9º colocado devido ao empate que ele teve aí no primeiro jogo. Os últimos confrontos entre eles está desse jeito: 2 vitórias para o Bragantino, 4 empates e 3 vitórias para o Vasco da Gama. O último encontro foi em dezembro de 2023, 2-1 para o Vasco da Gama em casa. Antes disso, 8 de 2023, um empate na casa do Bragantino em 1-1. Depois, só lá em 2021, vitória do Bragantino por 4-1. Bragantino, né, tá um time meio de lua. Quando parece que vai vencer, acaba perdendo. Isso já vem acontecendo desde o Campeonato Paulista. O Vasco da Gama venceu muito bem aí o Grêmio, a equipe forte dentro de casa, né? Isso dá moral, né, pro Vasco vir enfrentar o Bragantino. O Vasco que ficou muito tempo aí treinando para essa partida aqui, mesmo fora de casa. Eu tô indo no empate entre eles. Jogo 9, Grêmio e Atlético Paranaense. Jogo pesado aí pro Grêmio, hein? O que eu trago de informação aqui foi o último jogo do Grêmio. Perdeu pro Vasco fora de casa por 2-1. Perdeu pro Atipato
em casa por 2-0. Pelo Campeonato Gaúcho, venceu o Juventude por 3-1 aí na final. Já o Atlético Paranaense venceu o Cuiabá por 4-0. Pela Copa Sul-Americana, venceu por 6-0 o Raio Zuliano. E pelo Paranaense, venceu o Maringá por 3-0. Aqui em desempenho, o que eu trago de informação é a classificação do campeonato. O Grêmio, ele tá com 0 pontos, porque perdeu, né, pro Vasco da Gama. E o Atlético Paranaense, ele é o líder nesse momento, apesar de uma rodada, mas o saldo de gols, né, 4-0 em cima do Cuiabá, tá deixando o Atlético Paranaense em primeiro lugar. O que eu trago aqui sobre os últimos confrontos entre eles tá assim: 7 vitórias para o Grêmio, 2 empates e 6 vitórias para o Atlético Paranaense. O último encontro foi 10 de 2023, 2-1 para o Atlético Paranaense fora de casa. Na casa do Atlético Paranaense, no mês 5 de 2023, foi vitória do Grêmio por 2-1. Depois, só lá em 2021, vitória do Atlético Paranaense por 4-2 em casa. Bom, pelo atual momento aí das duas equipes, o Atlético Paranaense sem dúvida está numa situação muito melhor que a do Grêmio. O Grêmio tá muito pressionado, agora vai estar jogando em casa, mas assim, o que mostrou na partida contra o Huachipato, se não jogar melhor, o Atlético Paranaense tem tudo para vencer essa partida. Eu tô indo no meu palpite seco no Atlético Paranaense, muito mais assim pelo que o Atlético Paranaense vem demonstrando nas suas últimas partidas. Jogo 10, Juventude e Corinthians. Os últimos jogos do Juventude foi o 1-1 pelo Campeonato Brasileiro e Série A em cima do Criciúma fora de casa, perdeu para o Grêmio por 3-1 e pelo Campeonato Gaúcho empatou com o Grêmio em 0-0. Já o Corinthians empatou em casa com o Atlético Mineiro em 0-0 pela Copa Sul-Americana, ganhou de 4-0 do Clube Nacional e também pela Copa Sul-Americana empatou com o Racing de Montevidéu por 1-1. Aqui em desempenho que eu trago de informação, o Juventude é o 11º aí com 1 ponto em um jogo e o Corinthians também 13º colocado, 1 ponto também em um jogo. A diferença apenas é o saldo de gols, né? Os últimos confrontos entre eles está desse jeito: 1 vitória para o Juventude, 2 empates e 1 vitória para o Corinthians. O último jogo foi em outubro de 2022. Juventude em casa empatou em 2-2 contra o Corinthians. Também em 2022, vitória do Corinthians em casa por 2-0. Depois, só lá em 2021, vitória do Juventude por 1-0. Duas equipes que tem muita força defensiva, mas assim como eu falei no último jogo contra o Criciúma, o Juventude tem uma fraqueza aí no ataque, um time que faz poucos gols. O Corinthians esse ano tá um pouquinho melhor no ataque, porém é outro time aí que é muito forte defensivamente e tô acreditando que essa partida também vai terminar empatada, viu? Tô indo seco aqui no empate entre eles, mas se você tem o costume de jogar mais duplos, eu também colocaria um duplo no Corinthians, e é de empate e Corinthians. Jogo 11, Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza tá vindo de uma ótima vitória aí contra o São Paulo, na casa do São Paulo por 2-1. Ganhou do Nacional Potosí por 5-0 aí pela Copa Sul-Americana e pelo Campeonato Cearense 1-1 fora de casa contra o Ceará. Já o Cruzeiro também uma boa vitória aí em cima do Botafogo por 3-2 em casa. Empatou com a Aliança em 3-3. Apesar de ser um empate, foi um péssimo resultado, né? Porque tava vencendo muito bem essa partida, só que deixou empatar. E pelo Mineirão, uma derrota aí de virada para o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro acabou vencendo por 3-1. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação do campeonato. O Cruzeiro, ele é o segundo colocado, tem 3 pontos, venceu sua partida. O Fortaleza também, ele é o quarto colocado, tem 3 pontos, venceu sua primeira partida. Os últimos jogos entre essas duas equipes tá assim: 2 vitórias para o Fortaleza, 1 empate e 1 vitória do Cruzeiro. O último jogo foi em novembro de 2023, vitória do Cruzeiro fora de casa por 1-0. Depois, em junho de 2023, fora de casa, o Fortaleza venceu também o Cruzeiro por 1-0. E depois, só lá em 2019, 1-1 entre eles. O Cruzeiro, apesar de estar fazendo boas partidas, às vezes está deixando escapar a vitória. Quase aconteceu isso contra o Botafogo de novo. O Fortaleza tá vindo de bons resultados aí nas suas últimas partidas, apesar de ter perdido o Campeonato Cearense. Fez uma ótima campanha e agora tem toda a vantagem de estar jogando em casa.
E por esse motivo eu tô indo seco aqui na vitória do Fortaleza em casa. Jogo 12, Atlético Mineiro e Criciúma. O último jogo foi um empate com um jogador a menos aí em 0-0 contra o Corinthians, na casa do Corinthians. Não deixa de ser um ótimo resultado. Vitória do Atlético Mineiro em cima do Rosário Central pela Libertadores por 2-1 e vitória em cima do Cruzeiro por 3-1. Final do Campeonato Mineiro. Já o Criciúma empate em 1-1 contra o Juventude, empate em 1-1 contra o Brusque e vitória em cima do Brusque por 2-1 fora de casa. Aqui em desempenho que eu trago de informação, Criciúma ele é o 10º colocado, tem 1 ponto devido a esse empate. O Atlético Mineiro é o 12º também com 1 ponto, porém não fez nenhum gol, por isso está abaixo do Criciúma, em 12º lugar. Os últimos encontros entre eles tá assim: uma vitória para o Atlético Mineiro, 2 empates e uma vitória para o Criciúma. O último jogo entre eles foi lá em 2014. Nossa, 3-1 para o Criciúma, depois lá em 2014 0-0 entre eles e depois em 2013 1-1. Lembrando que o Criciúma subiu agora, né, também para a Série A, por isso pouco histórico aqui nos últimos anos entre eles. Agora o Atlético Mineiro tá jogando em casa, o time do Atlético Mineiro parece que tá começando a entrosar, não fez uma má partida aí contra o Corinthians, e o Criciúma, como tem esse poder defensivo, pode ser que até consiga segurar um empate, mas para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro, acreditando aí no poder ofensivo do Atlético Mineiro quando joga na Arena MRV. Jogo 13, Palmeiras e Internacional. Isso aqui vai ser um jogaço, hein? Duas equipes aí que tá com um elenco bem recheado aí, com bons jogadores, tem tudo para ser um jogaço. O último jogo do Palmeiras, vitória fora de casa contra o Vitória por 1-0, venceu o Liverpool de Montevidéu por 3-1 e pelo Paulista venceu o Santos por 2-0. Já o Internacional venceu no seu primeiro jogo aí do Brasileirão o Bahia por 2-1, empatou em 0-0 em casa, um péssimo resultado pela Copa Sul-Americana com o Real Tomayapo, e pela Copa Sul-Americana também contra o Belgrano empatou em 0-0. Em desempenho, que eu trago de informação aqui é a classificação do campeonato. Internacional é o terceiro, 3 pontos, Palmeiras é o sétimo, venceu também sua primeira partida, 3 pontos. A diferença aí é o saldo de gols. Os últimos confrontos entre essas duas equipes tá desse jeito: 7 vitórias para o Palmeiras, 4 empates e 4 vitórias para o Internacional. O último jogo foi em novembro de 2023 na casa do Palmeiras, 3-0 para o Palmeiras. Em julho de 2023, 0-0 entre eles. Depois, só em 2022, vitória do Internacional em casa por 3-0. Jogo bem difícil aí para as duas equipes. Acredito que mais difícil para o Internacional, que vai estar jogando fora de casa. O Internacional, tirando essa vitória aí contra o Bahia, não tá vindo de bons resultados. E o Palmeiras, né, tá muito embalado, principalmente em casa. É uma partida que cabe um duplo, né, mas como meu limite aqui no primeiro vídeo é 5, eu tô indo de Palmeiras seco nessa partida. Tô deixando o meu duplo aí para a última partida. E jogo 14, Vila Nova e Cuiabá. Último jogo aí do Vila Nova, perdeu de 3-1 pro Atlético Goianiense. Também contra o Atlético Goianiense, Campeonato Goiano, perdeu em casa por 2-0 e ganhou do Aparecidense por 3-0. Já o Cuiabá perdeu fora de casa para o Atlético Paranaense por 4-0, venceu o Metropolitano pela Copa Sul-Americana por 2-0 e ganhou do Rondonópolis por 1-0 fora de casa. Aqui em desempenho que eu trago de informação, dos últimos 9 jogos, em 8, o Cuiabá conseguiu marcar primeiro gol do que o adversário. Nesse confronto, dos últimos 4 jogos, é o Cuiabá que marca primeiro. Então o Vila Nova precisa tomar muito cuidado aí para não tomar, né, esse primeiro gol. Os últimos confrontos entre eles, não há, pelo menos nesses últimos anos, acredito ser uma pedreira aí pro Vila Nova, porque o Cuiabá, apesar dessa derrota aqui para o Atlético Paranaense fora de casa, é ainda um visitante indigesto. Nas suas últimas 2 partidas antes do Atlético Paranaense venceu, né, fora de casa, e agora vai pegar um Vila Nova que não tá vindo de bons resultados também, né, nas suas últimas 2 partidas. Por esse motivo eu tô usando o meu último duplo, eu tô indo de vitória do Vila Nova e vitória do Cuiabá. Bom, pessoal, as informações do vídeo foram essas. Ainda não temos, né, um resultado oficial aí da Loteca 1108, então ainda não dá para ter certeza de qual vai ser o valor do prêmio. Se você gostou das informações, traga aqui nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para que o YouTube sempre lhe avise, né, quando tenha vídeos novos. Curta, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, traga aí as suas informações, deixe aí seus palpites. E como eu sempre digo, é muito importante dar uma olhada nos comentários, porque tem boas informações aí para te ajudar. É isso, então, boa sorte aí nos seus palpites.
Vou tentar fazer mais um vídeo aí sobre a Loteca 1109 com 3 duplos. Bom começo de semana aí pra todo mundo. Daqui a pouco na aba comunidade aí o resultado oficial das loterias. Abração a todos. Fui!